Olá, pessoal, tudo bem? Nós somos as primas da Breitstraße e damos continuidade na nossa apresentação da leitura de Dom Quixote. A Malu está mostrando as edições dela, algumas delas, porque a Malu tem muitas edições. E se você não viu, veja o vídeo passado que a gente fez, um pouco de preparação para essa leitura conjunta. Esse vídeo em si ainda, né, apesar da gente talvez, não sei como que vai ser o vídeo, Malu, mas talvez a gente fale já do prefácio e das, esqueci o nome, dos sonetos, né, que estão ali no início Sim, do livro. Talvez sim, talvez não, mas eu acho que a gente pode tentar. mas a gente vai E tentar. a gente vai tentar, porque a gente começou a ler e, né, consumir alguns materiais disponíveis e a gente descobriu que tem muita coisa para falar. Eu só gostaria de agradecer mais uma vez ao Bernardo, que agora é nosso assinante do canal, porque chegou aqui a minha edição, olha aqui, que a Malu já mostrou Agora nós aí. somos muito bem acompanhados. E eu vou falar, já vou contar uma coisa, Malu, eu comecei a ler nele também, eu tinha lido já uma parte, né, eu comecei acho que eu tinha lido só essa parte introdutória, né, o prefácio e os sonetos, e o primeiro capítulo na minha edição da Penguin. Li todo o material aqui antes, né, de começar o livro também na Penguin, já tinha, lido, e daí por isso que a gente acho que quer falar um pouco antes da questão da tradução, mas eu já adorei, Malu, adorei sentar no sofá, pegar esse livro, abrir no colo e ler nele aqui, adorei. É, Olha só, eu estou apaixonada por essa edição. é, é um livro que vale a pena você sentar, pôr no colo e ler, porque vou dar mais agora eu não sei se isso aí vai agradar vocês ou não, mas como eu sou sincera aqui com todo mundo no canal, eu pensei, quando eu estava lendo aqui, eu falei assim: "Mas e agora, o que que eu vou fazer?". Eu escrevo nos meus livros, né. Aí eu pensei assim: "Uma edição da Penguin, tudo bem eu escrever no livro". Eu falei: "Mas aqui eu vou escrever?". Aí eu falei assim: "Mas quem que vai pegar meu livro depois, para ver ou para julgar se eu estou escrevendo no meu livro obra de arte?". E comecei a grifar e escrever sim nesse livro aqui também, Malu. Sabe que eu sentei sábado para ler, daí li a introdução aqui, comecei no sábado, e aí eu Uhum, li ele todo aqui, e aí risquei bem. Aí ainda não tive coragem de ler aqui, de ler não, de riscar esse aqui. Daí eu li uhum. nesse aqui, eu achei tão gostoso, eu achei que flui tanto, assim, porque aqui eu acho que é uma coisa mais, é muito legal, tem a parte em espanhol também, e, o prólogo tribom, não tenho o que falar, né, dessa edição da 34. Só que, para mim, fluiu melhor aqui. Não sei se. Porque, olha, aqui eu tô tendo que ler com lente, tá? Porque é Aham. pequenininha a letra, né? Sim. E aqui é perfeito para ler, ó. Fora que, assim, sabe, o espaçamento entre as letras É, ajuda também, não é só a fonte. Só que fora ajuda. essa coisa que é uma coisa visual, a questão do conteúdo mesmo. Aqui a tradução eu achei uma tradução mais para quem está lendo pela primeira vez, como é o meu caso, uma Uhum. tradução mais fluida eu- da, do Antofágica. nosso Dom Quixote. É. Aí eu Malu, baixei no Kindle ele também, aham, essa versão aqui, tá? Eu baixei no Kindle essa e uma igual à tua, da Penguin. uhum, E aí essas duas versões eu tô riscando naquela ai, porque essa primeira parte, como era poesia, como era bem rapidinho, deu para ler em todos, tá? E é, aí deu para fazer aquela comparação, sabe? Ler uma frase em cada um, né? E eu sim, tenho a versão em espanhol, que é essa aqui, que também não é uma versão difícil, né? Aquela do uhum, espanhol original, sabe? uhum, Ela é bem. Além de tudo, assim, cada final de capítulo, eles têm a telenovela. Isso aqui é aham. muito legal. Ai, Cada final de capítulo tem uma telenovela aqui aham. Então, Malu, telenovela, esses quadrinhos, ó. sim, Então, assim, é muito divertido. Claro que se eu continuar nesse ritmo, eu vou acabar em 2042. Então, agora eu vou uhum, dar uma tocada, mas já escolhi em qual que eu vou dar uma tocada. A primeira parte eu vou ler nesse aqui, no da. Eu sei, não é autêntica, é antofágica. autofágica, isso. Bom, eu queria comentar algumas coisas sobre traduções, antes da gente entrar
no pós-fácio, no prefácio, que, por exemplo, a tradução, eu não sei se, por exemplo, a tradução da editora 34 é feita da edição aquela original, que seria aquela dos tempos do Cervantes, né, que ele publicou realmente. Essa é uma questão minha, que daí eu não tinha a edição aqui, eu também não fui pesquisar, porque eu falei, perguntarei para a Malu, que ela tem o livro. Porque essa daqui, edição da Penguin, a nota aqui do tradutor, diz que a nota da tradução, diz que essa tradução seguiu a edição do quarto centenário, feita pela Real Academia Espanhola e pela Associação de Academias de Língua Espanhola, aos cuidados de Francisco. Então, essa tradução seguiu uma edição que já, ao meu ver aqui, que eu entendi, já não é o espanhol, o arcaico lá, o original de Cervantes, e sim, talvez igual o seu livro, Malu, que você tem aí em espanhol, sim, que já foi, digamos, não sei se eu posso usar essa palavra, atualizado, para um espanhol mais contemporâneo. E aí eu não sei se a da 34 segue o original mesmo, né? Ou se já o original um pouco transformado. O original, quando a gente diz, é o original da língua espanhola, mas existe também essas edições posteriores que, creio eu, que foram ficando mais acessíveis para as pessoas, né? Para a população, para a leitura, conforme a língua avançou. Como toda língua passa por esses, como a gente tem, por exemplo, o inglês do Shakespeare, o inglês mais moderno, e existem livros e adaptações dele, né? Eu acho que talvez, sim, se falando em peça, Malu, é mais fácil você lidar com o original, né? Mas eu também não sei, eu só estou falando tudo de assim, orelhada aqui, porque eu, na verdade, não tenho conhecimento de espanhol. O meu conhecimento de espanhol é aquele que eu consigo ter através do português, então é difícil a gente falar, ou eu falar alguma coisa nesse sentido, assim, mais preciso, mas o que eu vou concordar com você, eu gostei muito do que eu li, estou gostando da tradução da Antofágica, eu achei que tá gostosa, tá? Vamos lembrar e falar aqui que é a primeira vez que, ou menos no Brasil, né, que 2 mulheres traduzem Dom Quixote. Então, nós aqui, no mês das mulheres, vamos falar de mulheres tradutoras, e eu acho que elas fizeram, ao menos do que eu li agora, fizeram um belo de um trabalho. Belíssimo trabalho. Belíssimo trabalho. Bom, para não falar bobagem, Tati, eu abarquei aqui, eu estava procurando agora, o texto do tradutor, que é no final, ó, bem no finalzinho aqui, tem aqui um pós-fácil do tradutor. E aí, semana que vem te conto direitinho o que eu achei aqui sobre a tradução mesmo, sabe? Eu só sei de ler mesmo, de ler o texto. O único texto extra que eu li foi os que estão na frente aqui, os antes de entrar de entrar na própria antes, como prefácio, né? Os prefácios, tá? As notas e os prefácios. Aqui, o que eu posso dizer que tem assim, ó, onde é que tá as notas? Aqui tem uma nota que ele fala sobre, depois entra nas dedicatórias no livro em si, né? Mas aqui, ó. O texto espanhol de Dom Quixote, que entrega esse volume, teve por base o estabelecido nas edições Florencio Sevilha Arrojo e Antônio Rei Razas, Alcalá de Henares, Centros de Estudos Cervantinos, 1993. Martim de Riquer, Barcelona, Planeta 97. Francisco Rico, Barcelona, Instituto Cervantes, Galáxia Gutenberg 2004. Confrontado com as edições de Celina Sabor de Cortázar e Isaías Lerder, Buenos Aires 2005. Cotejado com facsímiles da edição Princeps de 1605. Então, tu vê que ele fez um baita de um trabalho, né? Ele pegou a edição que é a original e aí trouxe todas essas edições mais recentes, que, pelo jeito, são as que são faladas ali naquele vídeo até que eu mandei, que são muito boas. É isso que eu acho, acaba sendo uma coisa bem de estudioso aqui, essa tradução
E não é ruim, é muito boa. Eu gostei mais da outra, mas é sem dúvida, assim, acho que até quem está lendo por uma segunda vez, quem está lendo como aluno de línguas e literatura, deve ser Uhum. bem interessante. E tem aquilo que eu te falei, né? Aí embaixo tem o texto em espanhol, só Sim. que é bem pequenininho. Uhum. Então, acaba que fica muito bom ler o texto em espanhol aqui, sabe? E aqui, ó, ele é todo feito para fazer anotações. Ah, legal. Ele tem Sim. um baita lugar para marginalia, olha que legal. Uhum. Muito Isso aqui bom. eles podiam fazer no Brasil, né? Podia. Esse lugar da marginalia achei fantástico. Mas É, também, né? É bom porque eu leio esse quando eu tô no sim, sofá, né? sim. Quando eu tô, ou até na mesa. Na mesa acho melhor ainda de ler. Mas quando eu tô no vai e vem, eu baixei no Kindle essa versão. Uhum. E aí Sim. eu espero que eles não façam o segundo volume só daqui a 10 anos. Ah, pois é, eu estava pensando nisso agora. Ó, vamos deixar assim uma dica para Penguin. Eu não sei se é que assim, eu não tenho toque, então eu não teria problema com isso. De Aham. pôr o texto um pouco mais para cá, porque a gente normalmente eu, né, eu não faço marginália na margem interna, só na margem externa. Então, se a gente puxa um É, pouco para cá, deixa mais espaço ali. Mas vai que tem muito mais gente com toque do que com vontade de fazer exato. marginália, né, então aí complica um pouco. Só mais um ponto, Malu, que eu queria trazer da questão de tradução, aqui nessa edição da Penguin tem uma nota do tradutor, que é o Hernani Só, eu gostei, assim, do texto dele, né, ele fala inclusive acho que essa questão atual, hoje em dia, de você meio que modernizar as traduções, né, de não seguir, por exemplo, se você quer seguir o texto original, mas ele é muito diferente, ou porque eu acho que a questão da tradução não é só traduzir, né, ao pé da letra, isso aí a gente já meio que está claro, do que a gente aprendeu vendo traduções, e acho que hoje em dia mais ainda por conta de utilizar, inteligência artificial para tanto. Porque acho que a maior dificuldade de você fazer uma tradução é você o tradutor ser sensível o suficiente para captar o que o autor queria, passar com aquela frase, e ele conseguir fazer essa mesma, fazer o leitor em português ter a mesma sensação. O que com certeza Sim, difere muito de onde você põe a palavra, né, ainda mais numa língua que nem a nossa, que ela permite muito essa variação, né, de você não tem lugares específicos, por exemplo, no alemão, que você tem que colocar o verbo e tal. Então, eu acho que isso aí dá é bom, né, em questão, quando a gente fala em traduzir para o português. Ele falou, e aí eu senti assim, não estou criticando a tradução dele, mas eu achei que o texto dele, para falar que a tradução dele era boa, foi um pouco além de falar assim, ou seja, dá para entender que um texto que é traduzido para o público em geral tem que ser um texto que as pessoas consigam ler, né? Então ele até fala aqui que se alguém, aqui ó, parece-me que traduzir Cervantes apenas para especialistas não faz muito sentido, porque se você entende de português arcaico, terá pouca dificuldade para ler o original. Ou seja, então ele fala que o português arcaico se assemelha muito ao espanhol original do espanhol. Cervantes, né? Então, assim, mas como assim? Tradução é gosto, e eu acho que a gente tem que ler naquela que a gente mais gosta, porque não vai estragar a leitura de ninguém, dependendo da tradução, né? E a Claro. opinião, né? É claro que é opinião, mas assim, como nós vamos, a gente vem aqui e fala o que a gente acha da tradução que a gente está lendo, né, Malu? Então, É e aí, o que a gente acha, e a gente deixa também bem claro que são as coisas que são importantes para cada uma, porque eu tenho esse problema de visão, uhum, eu não sei português arcaico, sim. eu mal e mal falo um gaúcho português, assim, com Eu tô, dialeto de Porto Alegre, eu tô estudando, porque eu ganhei, mas ganhei um eu dicionário da Malu para aprender é, a língua dela, e eu porto-alegrense. tô. É isso.
para chegar aqui e entender a maioria das palavras, né, Tati? Isso, Então, isso. assim, o que que acontece? Tem muitas variantes, né? Tem a questão de que na época do Cervantes também o espanhol não era desse jeito. Também ali na Península Ibérica, ali, nós eram, os portugueses e os espanhóis eram vizinhos, então meio que as línguas se misturavam e devia ter também essa questão de detalhes de cada região, né? Que até Uhum. hoje existem, né? Na Espanha eles falam praticamente dois espanhóis, né? Sim, sim, é. Então, imagina daquela época, tu ter capacidade, assim, como esse tradutor da, da 34, de se debruçar sobre o texto original, ainda comparar com mais alguns outros textos em espanhol, de textos também de estudiosos, né? Sim. Então, assim, gente, mal servido nós não estamos, né? Nós temos 3 traduções de gente que se empenhou e que sabe. Isso que, mais uma vez, eu falo que a gente nasceu na direção correta, né? Porque a gente está conseguindo reler essas obras, muitas que a gente leu com traduções terríveis antigamente. Terríveis não, É, era o que tinha de é, melhor. E aquele pessoal estudou muito com as ferramentas que eles tinham na época, né? O problema sim. é que agora a gente tem cada vez mais ferramentas, então a coisa cada vez melhora. E tem várias opções também, né? O tradutor também opta, né? Com por, certeza, por X ou Y. E é, daí a opção do tradutor até agora, né? Pô, a gente leu só 2 primeiras partes, ainda vai evoluir muito essa conversa ao longo da leitura, porque pode ser que nos outros textos a gente ache melhor a tradução X ou Y, né? Mas é, até agora a escolha que mais me agradou foi essa aqui, sim. da Antofágica. É, Falem mal da Antofágica. eu não vi muita diferença entre, por exemplo, aí como eu li eu já me adiantei um pouco, então eu já li 4 capítulos aqui desse aqui. Aí eu tinha lido o primeiro aqui, aí li o 2 e o 3 na Antofágica, e depois eu peguei os 2, aproveitando o momento sofá, peguei os 2 ali e peguei um trecho e fiz um pouquinho de comparação. Bem pouco, muito pouco, na verdade, mas já deu para ver que não é tão diferente. Eu acho que as 2 traduções aqui são bem fluídas, eu acho que as 2 vão agradar, né, e só que nessa aqui, uma coisa que eu gostei, nessa grandona, né, que a dificuldade é um pouco maior para ler, mas ela tem as notas aqui no fundo de página, né, então você não precisa ir indo lá para trás do livro, então as notas estão mesmo aqui na página, né, apesar de ser um pouquinho menor ali o escrito, mas eu gosto disso pela facilidade de não ter que ficar indo lá pro fundo, sabe, porque eu gosto de ler Sim, notas, e aí, por exemplo, aqui eu até entendo, é uma edição Penguin, aquelas, né, que não tem muito, mas é questão de eu claro, vou ver as notas que estão aqui, mas de praticidade, também não posso falar praticidade, porque esse livrão aqui não é nada prático, mas enfim, as notas estão na própria página. não, eu também, eu gosto disso também, Tati. Eu também gosto da nota na própria parte. E outra coisa, eu tinha falado algumas coisas porque eu não tinha explorado bem o livro, né? Uhum, Eu tinha falado semana passada que não tinha o museu que estavam as obras, que só dizia de quem era a obra. Mas uhum, não, ó, tem um índice iconográfico, isso aqui é chique pra caramba, né? uhum, Índice iconográfico. Então ele fala aqui tudo sobre o quadro, de quem é, onde está, sim, né? Além de falar de, além dos dados que tem direto ali, né? Que fala, aqui eles põem ele fulano de tal e o ano que ele fez a ilustração. Aqui tá sim, tudo, até o tamanho que é o original. sim, Então aqui tá bem direitinho, ó. Coleção particular, banco de imagens, coleção particular, uhum, acervo do projeto Portinari. Tem um Dom Quixote, e eu vou ver se eu consigo pegar ele lá na casa da minha mãe, que ele é todo ilustrado pelo Portinari. E ele é desse tamanho, assim, tipo, ele é um livro grandão, assim, bem tamanho de livro de arte mesmo. Que uhum, aí tem essa ilustração aqui, ó. sim, Entre outras, né? E uhum, aqui eles trazem, não só essa do Portinari, trazem outras também. Deixa eu ver aqui. Eu sei que do Romanelli tem mais uma. Tá aqui, olha que bonita essa dele com o Sancho Panza. sim, Depois a gente vai ver tudo ao longo da leitura, né? é, Mas isso, e aqui, ó, essa aqui que eu falei, às vezes eles não davam o crédito da tradução, aqui tá direitinho, tá? O crédito o tradutor é Visconde de Castilho e Azevedo.
É uma Uhum. tradução bem mais antiga, né? Essa aqui é dos anos 70. Uhum. Aí, próximo que for ler, já tá tudo aqui. Eu já coloquei todos os dados, inclusive da foto da capa, que a foto da capa eles não botaram mesmo. Sim. Eu botei. Então, assim, ó, já tá comentado aqui, já temos o Don Quixote documentado aqui. E o mais Sim. legal, que eu ainda não li aqui, porque é grandinho, é o prefácio do Otto Maria Carpo. Então, acho que pouca coisa não deve Uhum. ser, né? É. É muita coisa para ler, né, gente? Mas a gente vai fazendo, vai lendo os Acho que é até importante a gente falar aqui no vídeo que tem muito material, né, até porque uma das talvez uma das obras mais amadas de todos os tempos, então a gente pode e antiga, né, claro. Então a gente É, tem muito material, e é claro que a gente não vai conseguir nem, falar nem um pouco daquilo que, a gente vê, porque mesmo que a gente vê não vai ser pouco perante o que existe, mas eu acho que, assim, eu vou dar assim, as fontes que a gente tem aqui, né, o o inglesinho, como a gente já falou das outras, acho que já comentamos várias outras vezes, ele fez essa leitura no clube dele, então, a gente tem acesso ao conteúdo que ele fez, até porque é um dos livros que ele mais gosta, né, Malu, Don da vida, Quixote. o Don Quixote, e o irmão da Malu já leu, né, acho que leu o primeiro volume, né, Malu? Deu a primeira parte. A E primeira aí ele disse que vai ler o parte. resto com a gente. Vou Isso. cobrar dele essa semana. Então, e tem muito conteúdo. Você vê, a Malu falou, a gente falou dos vídeos que vem com a Antofágica, se procurar no YouTube tem muita coisa, então eu acho assim, venham com a gente ler para a gente surpreender Se e ajudar. se ajudar e se surpreender em conjunto, assim, para quem, né, está entrando na primeira vez na história, como meu caso, e para quem estiver relendo ou se, né, tem vontade e vai querer acompanhar com a gente também para já falar aquilo que já sabe, que já teve de experiência, e eu acho que tudo é válido, eh, Exato, nesse sentido da leitura conjunta, né, Manu? exato. E pra gente, a gente nunca vai conseguir ler todos, então seria bom que cada um lesse um e traz aqui a É, sua, a sua contribuição. Porque a gente sim, não vai conseguir ler todos esses textos, tudo. Claro que dá aquela a FOMO básica, né? é, Aquela a básica FOMO, sim, mas a gente não vai conseguir, essa é a realidade. Então, temos que viver com a realidade, é, né? Como eles dizem que esse livro, a Tati estava me falando que o inglesinho diz que pode ler em qualquer fase da vida, que vai te uhum. ajudar. A gente está esperando, né, Tati, que nos ajude, porque a vida não tá Ah, fácil, sim, gente. não tá. É, A vida aqui fora dos livros não tá fácil. não, Então ele vai e nós não vamos deixar de ler, né? Porque é aquele não. negócio, né? Se a gente sempre espera o bom momento, como tudo na vida, o bom momento a gente vai ficar só esperando, né? Isso tem um livro que mostra bem, né? A espera dos bárbaros, dos tártaros, É, sim, esperando o Godot, tem é, vários, que as pessoas ficam só esperando, fui esperando, não esperando. acontece nada. Então, É, vai como dá, com a bagagem que tu tem e toca a ficha, isso. né? E se não tiver, nada e não quiser assistir nada também a experiência de ler sem É a nenhum melhor de background. todas, né? É, exatamente. É. É porque no Assim, ó, caso fala, Manu. não, eu li um prefácio aqui que é muito parecido com o prefácio que eu li do Tempo e Vento, assim, Aham. que era uma edição do Tempo e Vento ilustrada, bonita, que eu tenho aqui, e ele dizia assim, provavelmente se está nessa edição, já está lendo pela 18ª vez, né? Uhum. Mas eu sinto muita inveja de quem está lendo pela primeira vez. E aqui o Sim. prefácio diz a mesma coisa. Eu sinto muita inveja do cara que está lendo pela primeira vez, sem base nenhuma vindo. Então vamos aproveitar isso também, que é a nossa É, primeira vez, porque por mais materiais que a gente leia, nunca é como ler o livro, é como Shakespeare, por mais que tu tenha visto todos os filmes do Romeu e Julieta, todas as versões, quando tu lê o livro vai achar um monte de novidade, um monte de detalhes, né? sim. Então, é essa aí, vai ser uma caminhada muito gostosa, pelo que eu tô vendo, né? Pelo que eu É, estou lendo, né? Vendo, não sim. lendo, né? E até porque, Malu, acho que para mim, ao menos, eu sempre falo aqui que, vim aqui conversar com você, Malu, e conversar, né, indiretamente com quem nos assiste, para mim é o que salva o dia, sabe? Porque é aquela interação que
eu consigo aqui com você, a gente lê coisas juntos, a gente discute, né, e discute não, a gente passa as nossas percepções, e isso aí, não tem preço, entendeu? Então, Não. Não tem preço, porque assim, ó, antigamente, o que que acontecia? A gente lia o livro e ficava ali louco para conversar sobre o livro, só que aí tu sim. conversava, falava assim com entusiasmo do negócio, parecia que tu era um zumbi do outro mundo, assim, tá, tipo, vamos para a vida prática. E agora a gente tem um monte de gente que a gente Sim. pode conversar sem parecer um zumbi do outro mundo, assim, né? Uhum. Então isso aí foi a melhor coisa que a tecnologia trouxe, assim. A gente conseguiu achar, tu sempre vai achar alguém que está lendo o mesmo livro que tu no mundo e que vai estar disposto a conversar. Porque Sim. e esses que a gente lê por capítulo é melhor ainda, porque a gente fecha o capítulo e já vem cheio de assunto para o próximo. Então a É. gente pode compartilhar esse entusiasmo com alguém, né? Com Sim. alguém não, com vários alguém. É. E É é que nem enorme, eu não sei, o pessoal acompanhar a reclama que estão novela. parando de ler, mas a nossa comunidade é muito, muito grande. Pô, quanta gente leu Don Quixote? Só para ter tantas edições assim em português é porque está valendo editar, né? Com É certeza. dureza e tal, a gente sabe que É. não é fácil ser editor num país de não leitores, etc e tal, Sim. mas E fazer uma edição se bonita assim, né, com todo o capricho olha e só, com isso aqui, esse aqui também, né? Não dá para tirar o sim, mérito do sim, trabalho que foi feito aqui. Ai, olha o amor, e tudo bonito, né? Olha o amor dessa sim. ilustração. Só de É. gente que fez ilustrações aqui. Aqui tem milhares. Aqui tem o Gustavo Doré. E aqui tem o tal do Gerard Kras, que também é bem... Olha só que bonitas, assim. Eu acho que é uma coisa Uhum. mais moderna. Gente, a gente já falou 1 hora e não entramos no livro. Ah, Então sim. não vamos incomodar vocês agora. Mas vamos falar um pouquinho. Então, o próximo vídeo, aí prometemos sim, entraremos na história com o prólogo, daí a gente entra de fato, vamos até mostrar aqui na parte, como é que a gente diz assim, ó. Tem várias coisinhas depois que começa o livro, ó. Então aqui a gente vai para o Engenhoso Fidalgo, dá para Uhum. ver aí? Bem onde começa o livro, a mesma coisa aqui, ó, também, depois que passa tudo. E aí vai ter um prólogo e vai ter os versos preliminares. Isso. Nesse Eu pro prólogo aqui, ele vai começar a falar com a gente, ele fala com o leitor. Ele é, rompe como é que é a quarta parede. E depois sim. tem os versinhos. É um amor. E aí, É, vai ter um vídeo sobre isso, e depois começaremos aí na primeira parte. Só isso. para a galera se organizar. E qualquer coisa, qualquer dúvida, vão perguntando aqui ou ali no grupo do Telegram que tá o nosso link aqui. Isso aí. Para o grupo do Telegram está aqui embaixo. Isso. Vamos Tá comentar certo? lá, né, a gente pode comentar com os mesmo com os pozinhos ou não, que quem já começou a ler, pra gente agitar um pouquinho. Tá certo. Já estamos ansiosas para falar Isso aí. direto do texto propriamente dito, porque agora a gente está só fazendo voltinhas. É, Mas é difícil não fazer essas voltinhas, ainda é mais para nós. difícil. É isso aí mesmo. Mas a gente se vê no próximo e aí a gente já começa a falar do próprio livro, Certo. tá bom? Tati, o próximo, a gente vai ter que se cuidar, né? Tem, senão Beijos e até um próximo vídeo. a gente fica até, ó, até então tá bom, beijo, tchau. Tchau.